Oi, Paty, tudo bem? Tá por aí? Oi. Oi, Paty, tudo bem, querida? Eu tô dirigindo, tá? Eu só entrei para ver como é que estão as coisas aí e ficar acompanhando a palestra até onde eu conseguir. Ah, não, tudo bem. Eles ainda ainda não abriram ainda. Estão É, terminando lá. O som tá bom. Oi? Chuva, né? Dia de chuva, assim. É complicado, né? Mas É. aquele dia lá, hoje o doutor Pedro veio cedo aqui. Aquele dia o problema mesmo foi o som mesmo que a gente conversou. Hoje até a Stephanie estava vendo as palestras anteriores que foram gravadas. Estava super bom. Foi o som mesmo aquele dia. Tá, então vocês não vão fazer do jeito que eu expliquei para Não, vocês no texto? Acho que não precisa? não. Porque ela tá, Será? a gente até a palestra do Dr. Everton, que foi assim, e a do outro também, que foi da Jovem Advocacia, do advogado lá da seccional, estava Qual que super bom. foi o problema do som na outra palestra? Microfones. Hoje ele veio aqui, ele falou que não saía, estava muito complicado o microfone. Ele falou, não tem nem comparação como que está hoje. Tá, vamos fazer um teste. Eu vou É, ficar então, assistindo, tá? Se eu uma coisa, achar que não tá bom, Patrícia, você tá, sabe que, assim, não gosto de criar problema nem nada, mas o pessoal fica reclamando depois. Quem tá aqui no híbrido fica reclamando, ou no virtual fica tá, reclamando, né? tá Aí bom, eu vou ficar assistindo. Se tá, não der para ouvir, aí a gente conecta o rapaz. Então, já deixa meio pronta essa conexão aí, tá? tá bom, pode deixar. Sabe por quê? Porque senão ele não escuta absolutamente nada. Eu participei das outras. Eu participei, mas vamos fazer um teste. Vamos Tá, ver se melhora, tá bom? tá Eu tô bom, aqui, eu tô tá. aqui, mas eu tô dirigindo, então eu não tenho como admitir ninguém na sala do Zoom. Você vai Ah, fazendo isso, por favor. permitindo Tá aqui, bom? pode deixar, tá bom? Obrigada, viu? Tô por aqui. Tchau, tchau. Tá.
É muito pouco, é louco. Mas você já tem que esperar mais aqui, então chamar vocês aí, então, ó. Então, deixa assim quieto? É isso, você já tá lá já. Tá, mas eles não estão me ouvindo nem me vendo, né? Tá bom, deixa eu no mudo. Então, assim, ó. Você falando que está com o vídeo, o microfone e o vídeo aberto. Mas o microfone tá bom nós desligar, hein? Ah, tá vendo aqui, ó? A Janaína tá falando pra você que tá te ouvindo aqui, velho. Então vamos desligar. Tá, mas então, eu não queria... Tira o áudio, então. É. Aí eles vão ouvir a gente.
Não. Acho que ele deve estar no mudo aí. Ô Zé, eu acho que eu vou desligar aqui, ó. Nada. Então. Mas eu não ouço nada que eles falam. Vou mandar uma mensagem lá pro Igor. Então manda aí, Zé. Manda aí reclamação. Se não fosse trazer um especialista na matéria, que nos traria a informação mais correta, mais simplificada, mais prática da questão de insalubridade e periculosidade. Agradeço ao palestrante, meu amigo pessoal Alexandre Barbagallo, ele que é um especialista em segurança de trabalho, engenheiro de segurança de trabalho, perito judicial, perito extrajudicial, nas esferas trabalhistas, com o qual ele opera diversos, inúmeros, incontáveis laudos técnicos pertinentes à insalubridade e periculosidade, ou seja, uma matéria que o qual domina de trás para frente, de frente para trás. Ele também atua como engenheiro químico, atuou em várias empresas internacionais e grandes portos, no segmento de tratamento de águas e efluentes industriais na área técnico-comercial, também responsável técnico na área de controle de pragas de empresas prestadoras de serviços, atuando também como engenheiro de segurança no Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro Saboia, atuou também como engenheiro de segurança da Limpadora Califórnia, acompanhando inclusive as serviços judiciais, graduado, como já falei, em Engenharia Química na Faculdade de Engenharia Industrial de São Paulo, UEI, concluída em 96, pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho, Universidade Paulista, UNIP, concluído em dezembro de 97, com vasta experiência profissional. Eu passo, primeiramente, agradeço a presença do nosso amigo Alexandre Barbagallo, super hiper especialista, eu sou suspeito para falar na matéria, trabalhamos em conjunto em várias questões e sempre dá certo, porque é um trabalho ímpar que o meu amigo Alexandre Barbagallo faz na matéria trabalhista, entre outras, mas na matéria trabalhista em especial. Então, eu passo a palavra ao palestrante. Obrigado por ter vindo nessa noite, repito, chuvosa, noite fria, mas estamos aqui cumprindo com o nosso dever. Muito obrigado. Agradeço pela comissão, agradeço diretamente pela OAB Sucessão de Santana. É um grande prazer tê-lo aqui hoje. Obrigado, doutor Pedro, doutor Vieira, pelos elogios feitos pelo Parlamento. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos. É um tema extremamente importante que vamos abordar nessa noite. Nosso tema, antes de tudo, eu queria comentar que eu vou apresentar 80 slides, 40 é teoria e a outra metade é a parte prática. O que é muito relevante é a parte prática. Toda essa experiência que o doutor Pedro pontuou vai ser muito importante agora, certo? Então, eu vou apresentar os slides e vou explicar como funciona na prática, o que é importante os empresários terem ciência para que não haja nenhum problema futuro. E se tiver algum problema futuro, claro, a nossa equipe técnica, eu como profissional experiente na área, posso ajudá-los, entendeu? Vamos por etapas.
falarei em alguns tópicos para vocês. É importante saber um pouco da legislação do Ministério do Trabalho, as normas regulamentadoras, NR15 e NR16, e no futuro, no finalmente, darei espaço para tirarem dúvidas e meu contrato comercial. Vamos lá. Um breve histórico para que todos saibam. O Ministério do Trabalho, as normas regulamentadoras, nada mais são disposições complementares da CLT. Tá certo? As primeiras normas regulamentadoras foram publicadas... Não está bom o som. O som não está bom. Tá? A elaboração Ele está cortando. Pelo sistema tripartite paritário. Ou seja, sempre tem o governo, aproximei para poder ter o empregado e o empregador. Não, a imagem está boa, mas vai existe uma comissão permanente que faz melhorias. Tá bom aqui, tá claro. Então. Para que todos saibam, as normas regulamentadoras são só... Mas parece que o negócio que o... Falaremos com bastante ênfase nessas duas aqui, NR15, insalubridade, e NR16. É muito importante também essa daqui, mas pelo foco hoje... Parece que está falando dentro de uma garrafa. Então, será que é melhor colocar o negócio ali perto, conectar no... Patrícia. Peraí. É aquilo que eu te falei antes de a gente começar a reunião. O conteúdo dessas normas... Aquilo que eu já falei para vocês na sexta-feira. Faz o que eu pedi, por favor. Tá bom, doutora. Que é uma fonte pública da colocando agora. Vamos lá. Aqui para os empresários que estão nos acompanhando pela internet, presencialmente, é o seguinte. Aqui é o pulo do gato. Pulo do gato é isso aqui. As atividades de operações de saúde. O empresário está seguro, não ter problemas trabalhistas, ele tem que tomar... Está ruim o sinal. Está ruim. Duas situações são muito importantes. Primeira situação, ele tem que ter todos os limites de tolerância, abaixo do limite de tolerância. E outro ponto, eu vou entrega de tweets. Está bem aqui, ó. Letra A e letra B. Letra A e letra B. Para conhecimento de todos, nós temos os graus de insalubridade. Grau de insalubridade, pela nossa norma, é 15. Nós temos 14 anexos que são avaliados. Eu vou falar de cada um anexo e vou citar alguns exemplos, para ficar claro, ficar bem explicativo. Tá. Isso é uma tabela que temos que ter consciência seguinte. Dose de ruído. Então, uma empresa, para uma jornada de 8 horas de trabalho, o funcionário pode estar exposto até 5 decibéis. Então, para cada tempo de exposição, a gente tem um valor, essa medição de ruído. Aqui vamos começar agora com a parte prática, alguns exemplos que eu estou registrando, foram empresas que eu já fiz um levantamento pericial, tá? Isso aqui é uma, não sei se está tão claro, mas é uma medição de ruído. Aqui está a dose por 94. Então, acima do limite de tolerância. O que o empresário tem que fazer? Fornecer os equipamentos de proteção individual. Essa palavra vai ser muito chave. Então, eu vou abreviar. Toda vez que eu falar de EPI, eu estou falando de equipamento de proteção individual. Isso que é importante. Então, nessa situação, o fornecimento de EPI para a jornada de trabalho. Tá. Um pouco mais de legislação, isso eu falei lá anteriormente, que nós achamos isso pela internet. Anexo 2, limite de tolerância a ruído de impacto. Vamos para o anexo 3. Anexo 3, limite de tolerância à exposição ao calor. Essa foto ilustra uma rede de fast food, a temperatura. Então, nesse posto de trabalho, o funcionário estava exposto à temperatura. O que tem que ser feito? O empresário, o dono do estabelecimento tem que fornecer a vestimenta adequada para não estar exposto a essa condição.
Outro exemplo, outra medição, ó, numa lanchonete, olha o nível de temperatura, 31 graus, acima do limite de tolerância. Vamos voltar aqui. Radiação ionizante. Radiação ionizante, nós temos aqui toda a teoria, eu não vou ficar lendo a teoria, porque é muito está disponível para todos. Tá? Eu vou mostrar um exemplo e o que é mais relevante. Aqui. Isso é uma clínica veterinária. A radiação, aqui, quando tem que fazer algum exame clínico em um animal, dando um exemplo. Aqui, o funcionário ou o médico, ele está exposto à radiação. Então, você tem que usar todos os EPIs adequados. Quais seriam? Você tem que usar protetor de tiroide, o ambiental, está tudo escrito aqui, protetor de gônadas, óculos. Esses EPIs, eles estão com uma proteção de chumbo. Nós estamos falando de radiação. Vamos para outro ponto, condição de trabalho, NRC. Trabalho em condições hiperbáricas. É trabalho mais submerso. Eu só não tenho registro fotográfico para facilitar. Radiação não ionizante. Essa é a legislação. Isso é um exemplo. Um funcionário, nesse caso específico, era um funcionário que trabalha num clube. Ele faz toda a limpeza. No caso, é um campo de futebol. Então, ele está exposto a toda a radiação até aos braços. Radiação UVA e UVB. Então, é importante que o empresário todos os EPIs adequados para neutralizar o efeito nocivo. UVA e UVB. Outro ponto. Vibração. Essa não tem nenhuma legislação, mas uma lista de ônibus, por exemplo. Ele tem, dependendo do percurso que ele faça, as ruas, então tem todos esses detalhes para chegar a um valor, que é numa tabela, se você caracteriza ou não esse adicional. Vai ter direito ou não ao adicional. Ou, se houver um limite de tolerância acima do permitido, tem que haver algumas medidas corretivas. Ou alterna o funcionário para outro posto de trabalho, em vez de ser o motorista, ele passa alguma coisa mais administrativa, busca alternativas. Frio. Nós estamos já no anexo 9, frio. Isso aqui é uma câmera fria. O que acontece? Eu vou dar um exemplo. Esse é um supermercado. Tá? Nesse local não tem nenhuma jaqueta térmica. Para entrar lá para pegar qualquer produto, o funcionário precisa ser paramentado. Precisa colocar jaqueta, precisa colocar uma bota, porque o frio é muito elevado lá dentro, a câmera é congelada. Vamos falar na parte da umidade. A umidade, normalmente, são as pessoas que trabalham, por exemplo, vou dar um exemplo, eu não tenho foco ilustrativo, mas que tenha contato faz uma lavagem ambiente. E, por exemplo, aqui acabou uma feira na rua, aquele profissional que está lavando a rua de casa, lavando toda a rua após a feira. Então, isso é muito importante. Usar os EPIs para neutralizar o contato da umidade. Vamos falar em agentes químicos. Isso aí, normalmente, é colocado para fazer... Se faz essa medição no funcionário dentro da empresa, como uma empresa, um ambiente todo fechado, vapores orgânicos, vapores com algum produto nocivo à saúde, para a gente dimensionar, existe uma tabela específica para que se enquadre ou não o adicional de emissão de umidade. Anexo 12. Poeiras minerais. Poeiras minerais está voltado à parte de rochas, rochas. Lá na frente eu vou mostrar um outro slide, e aí eu vou citar isso aí para vocês. Falar de agentes químicos. Aqui está descrita praticamente toda a relação da norma, certo? Mas o que é mais relevante, o que acontece mais nos processos, nas vistorias técnicas, é isso aqui. Isso é toda a parte da legislação. Tá? Voltando um pouco, uma parte da legislação que o senhor
é interessante saber, a pintura pincel com esmalte, tintas e vernizes. Então, o profissional que está fazendo um trabalho usando o pincel, se não dá adequadamente o EPI, ele está direito a um adicional, ele tem o direito a um adicional de insalubridade. Isso é um adicional. Operações diversas. O que acontece nas perícias, que é muito comum, é isso aqui. Vou mostrar slides posteriormente. Ó. Fabricação e manuseio de álcalis cáusticos. Estou dando esse exemplo, mas eu poderia citar vários aqui, entendeu? Contato com, por exemplo, trabalho em convés de navio. Trabalho em convés de navio. Quem trabalha na área portuária, isso aqui é relevante. Vamos para outro tema. Eu comentei há pouco, vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Fabricação e manuseio de álcalis. Quando eu faço qualquer levantamento novo para saber a concentração do produto, eu uso um pH, que é isso aqui. Esse é o pH. Aqui mostra o valor do pH. Esse pH acima de 11,5 eu considero álcali cáustico. Se a empresa não fornece o equipamento de proteção adequado, então o funcionário tem direito ao adicional de insalubridade grau máximo. Tá? Outro ponto, aqui. Não é um problema o produto. A questão é o seguinte, eu tenho uma medição acima de 11,5, se a empresa fornece adequadamente os EPIs, o agente nocivo é neutralizado. É assim, é simples dessa forma. Mas aí tá, como que eu vou fazer o controle de EPI? Isso é um trabalho técnico, um profissional técnico habilitado, dá toda a orientação, eu dou toda a orientação adequada para que tenha um preenchimento correto. Tem uma norma específica no início do nosso conversa, a NR6. A NR6 é equipamento de proteção. Ali tem as obrigações do empregador. O empregador ele tem que ter o registro adequado dos EPIs, com a data de entrega, o EPI, o número do CA e a assinatura do funcionário. Isso é a forma correta. Entendeu? Se não tiver isso, eu não sei quando foi entregue, se está na validade do EPI, então não dá para descaracterizar essa validade. Agentes biológicos. O que é muito relevante aqui, eu vou passar nos próximos slides. O que está escrito, isso é a teoria. A teoria, olha, insalubridade, grau máximo, grau médio, grau médio. Vamos mostrar essa imagem. Isso foi um prédio residencial. Funcionam o lixo orgânico e o lixo reciclável. Contato com o lixo urbano. Coleta e industrialização. No meu entendimento, a gente vê o seguinte ponto. Esse contato passa mais de 65% da jornada de trabalho, para passar, você tem que ter algum critério para dimensionar isso. A empresa fornece os EPIs adequados, então, é um contexto de informações que durante uma diligência, a gente tem a condição de mensurar, fazer um laudo adequado. Vamos lá. Isso aqui, vocês estão vendo, olha, é isso mesmo, é uma câmera frigorífica. Isso aqui é um órgão. Tem um funcionário que é essa porta para levar o falecido, a câmera fria para ser enterrado. Tem direito de profissional. Não, tem contato com o falecido. E profissional que traz o falecido até para esperar por essa marca e vai colocar dentro da câmera fria. Aqui, outro ponto. Isso aqui esse é o meu trabalho
Estão reclamando do áudio. Hemodiálise. Ai, meu Deus. Quando tem a mudança, essas conectores, e quando é tirada e colocada para outro paciente, se cai sangue no som, se não tem o devido líquido, tem direito ou não? Ele está na legislação, sabe? Funcionário de dever adicional de insalubridade. Outro ponto, isso aqui é uma hospital, uma área de isolamento. Aqui, os profissionais, esse levantamento, aí, esse andar estava isolado, era só pacientes aqui de Covid. Agora eu pergunto para vocês, ó, o profissional aqui, você é um médico, tá, tem outra enfermeira ali. Esses profissionais que têm contato com a área de isolamento, contato permanente, tem direito do adicional de insalubridade? Sim, tem direito, 40%. Esses hospitais em campanha têm direito, 40%. Outro caso muito interessante, ó. Nós estamos falando de hospital, tá? Estou dando exemplo de hospital. Está vendo aqui essa pessoa? É uma pessoa, uma funcionária administrativa. Eu pergunto, essa funcionária, nós estamos numa área hospitalar, certo? Aqui, essa profissional, ela tem direito de receber insalubridade? Sim ou não? Não tem direito, porque qual é o contato dela com o paciente? Está na área hospitalar, mas ela não tem contato. Ela está mexendo com papel só. Não está mexendo com material, objeto de paciente. Ou paciente propriamente dito. Aqui, isso aqui é uma área, é uma farmácia. Você não vai... Quem nunca tomou injeção de farmácia? Isso aqui é aplicação de injeção. O profissional da farmácia que aplica injeção tem direito de adicional de insalubridade. Mesmo danos referentes a agentes biológicos, tá certo? Aqui, vamos voltar um pouquinho. Estou fazendo muito rápido. Aqui. Isso aqui é uma clínica, não, é um consultório dentário, tá certo? E o médico, o dentista, ele tem direito do adicional de insalubridade? Claro, se ele for o dono, ele pode pagar o adicional para ele, mas se ele for funcionário, ele tem direito? Ele tem direito aqui, ó. Vários agentes, ó. Primeiro, tá vendo? Às vezes faz a radiação, faz de raio-x, ele tem contato com o sangue, com o material do paciente que está na cadeira. Aí quem faz a limpeza dos instrumentos tem direito do adicional? Tem direito do adicional, sim. Também, objetos não previamente esterilizados. Outra foto. Isso aqui é um açougue. Esse profissional tem direito do adicional? O que tem que fazer para ele não ter direito? Não, além de dar os efeitos adequados, olha, ele está com contato com sangue, carne, vísceras. Tudo isso que eu estou falando está escrito na norma. Então, são casos clássicos, tá certo? Outro ponto. Aqui, esse profissional aqui, ó, aqui você está vendo uma caçamba, só que você fica uma coisa para poder pegar o lixo, né? Para pegar o lixo. O profissional está dentro desse caminhão. Esse caminhão, ele vai abrir, retira lixo desse caminhão. Eles retiram o lixo desse caminhão. Eles tiram e retira aqui por baixo, ó. Por baixo. Então, ele tem que estar aqui dentro. Quando tem contato, quando eu falei para você, contato com lixo, é isso aí. Entendeu? Outro ponto. Isso é uma foto. É uma suíte de um hotel. Um quarto é uma suíte de um hotel. Está vendo a profissional aqui, ó? Ela está aqui embaixo. O que ela está fazendo? Ela está ali para fazer o teste higiênico, para fazer o quarto e está montando a suíte. Direito ao adicional? Direito ao adicional? Não tem direito, não tem direito adicional, porque ela está usando o lixo, todo lixo, ou a água de sol, ou a água de força anterior, uma profissional anterior, entendeu? É uma liberadora, chama isso. Agora nós vamos para o outro tópico, que é IR, defesa de atividades e operações perigosas.
Como eu disse lá anteriormente, nós temos toda a redação, porque aquela pessoa que usa consulta pública, tem acesso. Então, isso é uma consulta pública, está tudo escrito a ordem. Isso é toda a legislação. O que é importante sabermos isso? Só queria voltar um pouco. Nós falamos disso. O empresário pagar o salário mínimo da região. Nós falamos sobre periculosidade, nós estamos falando do adicional de 100%. Aqui, ó, 30% sobre o salário bruto. Isso é diferente. Os casos têm casos importantes, interessantes, que a gente observa. Vamos lá. Isso é legislação, como eu falei. Nós vamos falar sobre explosivos, inflamáveis, energia elétrica, motocicleta, radiações ionizantes. Agora eu vou dar exemplos para ficar claro. Tá? Como eu disse, esse tipo de norma é 16 sobre explosivos. Vou ficar lendo tudo, isso é disponível para todos. Eu já vi nessa empresa, o que essa empresa faz? Só que tudo que está ali, isso aqui não é foto tirada na internet. Eu fui no local. Isso aqui é rocha. Anteriormente, na cidade passada, eu falei, toda a legislação de explosivo. Tem profissional que tem que fazer donação dessa rocha e automaticamente toda essa pedra é levada para outro para acionar e vendida. Assim que funciona. Isso é profissional de direito. Ele tem direito. Não tem, está todo fechado, está tudo. Não foi cidade, nós somos de cidade agora. Nada de ruim, né? Bem direito. Fui para dentro, mas votação dessas máquinas aqui. Não tem sentido, certo? Você tem que sair, é feito um programa, não é tão simples assim. Outro ponto, ó. Vamos falar sobre inflamáveis, como eu disse, toda a legislação pertinente, isso é disponível para todos. Toda a legislação que nós temos, todos esses pontos aí, ele vai passar a noite inteira aqui falando sobre isso. Vamos pegar algum ponto aqui, o presidente agora já ficou feliz. Vamos lá. O que acontece? Muitos casos, muitos empresários têm gerador de energia na própria empresa. Tá? Aí eles compram, olha o diesel, olha como é nessa foto aqui, olha como está armazenado, olha o diesel aqui. Está vendo? Ó? Cada bombona dessa de 100 litros tem 8, mais essa daqui, mais isso. A soma total aqui de líquidos inflamáveis é muito superior ao que eu permiti dentro da edificação. Veja bem, eu sou engenheiro, em nenhum momento estou falando de OJ, orientação, estou falando a parte técnica, certo? Outro, vou falar se alguém está sobre isso, é isso aqui, ó. Basicamente, todos os reservatórios estão interligados. Olha o volume de óleo diesel aqui que tem, está tudo igual ao gerador aqui. Então, se somar tudo isso aqui, ó, dá 250, dá 750 litros dentro da edificação. Armazenamento eu coloco aqui em cima, ó. Aqui, ó. Armazenamento de líquido, óleo diesel dentro da edificação. A fundamentação. Isso aqui está escrito na norma, ó. O anexo 2, letra B, de vasos comunicantes, volume total, líquidos inflamáveis. Então, para a gente falar das perícias, comentar, olha aqui, o local fez coisa certa. Fora da edificação, olha aqui, fora da edificação. Líquido inflamável, vasos comunicantes, como eu falei, está vendo? No mesmo nível, está fora da edificação. Então, não tem nenhum problema. Agora, eu pergunto para vocês, esse gerador, a foto só está mostrando a carcaça dele, mas aqui internamente tem gerador na bacia, tem um tanque de óleo diesel. Ele está do lado de fora da edificação. Isso é perigoso? Não é perigoso. Aí o funcionário entra na justiça, aí os advogados têm que defender a empresa porque fala sobre isso. Não procede, está na área externa. Então, ele atende a legislação.
Outro ponto emblemático é o seguinte: ó, operador de empilhadeira. Operador de empilhadeira. Está vendo? A empilhadeira é a gás. Então, tem direito à periculosidade do funcionário? Aqui. Aqui é a fundamentação. Tem que funcionar também. Anexo 2, letra B. Aqui é quando eu falei sobre a legislação que é disponível ao público, está tudo descrito lá. Então, eu já peguei, ó, esse é um armazenamento de perfeito, gasolina perfeita, ok? Outro ponto. Essa foto foi um trabalho que eu fiz, que eu acompanhei, lá no... É um daqueles quiosques dentro do CEAGESP. Eles têm líquido, os tambores de gás, para colocar o quê? As empilhadeiras, essas empilhadeiras aqui, ó. Mas aí é outro caso, tá? Mas depois empilhadeira para transportar fruta interno dentro do CEAGESP. Só voltando aqui, ó, para comentar com vocês, ó, a fundamentação. Tem fundamentação disso aí. Outro ponto. Essa é uma indústria, é uma indústria química, né? E no setor deles, eles têm líquidos inflamáveis. Olha aqui. Tá vendo? Olha o desenho aqui de inflamável. É inflamável. Tudo isso aqui é inflamável. O profissional que trabalha aí dentro, ele tem direito do adicional de periculosidade? Ele tem direito, porque ele está na área de risco, que é a área de risco. Aí tem um funcionário que cobre folga na hora do almoço, fica meia hora lá. Ele tem direito? Aí a gente vai pela habitualidade, conceito de habitualidade, a permanência. Entendeu? Então, não tem direito, não tem direito, não tem. Certo? Esse é outro caso, vocês estão vendo aqui. Isso aqui é uma empresa que vende essências, produtos, essências no geral. Só que, no caso, olha aqui, esse tambor azul aqui. O que é esse tambor azul? Esse tambor azul, aqui, tá vendo? Aqui é o rótulo dizendo que não é álcool. Isso é álcool. Tem litros de álcool dentro de uma área comercial. Só que a questão, o profissional que entrou na justiça, ele pediu insalubridade por outros motivos, mas ele não pediu periculosidade. Mas se fosse periculosidade, eu pedi. Ou inflamar. A avaliação é periculosidade, tá certo? Outra coisa muito interessante, nós estamos falando da área de risco também. Esse local aqui, só para vocês terem uma ideia, é o cruzamento da Vergueiro com a Vasconcelos. Por que eu estou falando isso? Porque hoje lá você vai construir um empreendimento. Então, por isso que eu estou falando onde é o local. Não tem mais nada disso. Aqui, ó. Você está vendo? Você está vendo isso aqui no chão? Isso é uma trena. A trena. Ó, aqui está a funcionária que trabalhava nessa loja. Ela estava pedindo periculosidade. Agora eu vou perguntar para quem está nos acompanhando aqui presencialmente, tem direito ou não à periculosidade essas profissionais? Essa profissional tem direito ou não? Tem direito. Tem direito. Por quê? Por isso que eu coloquei essa trena. Para você ter um raio para o ponto de abastecimento do carro aqui até lá. É 7,5 metros. Entendeu? Com essa foto do mundo que ela está na área de risco. Simplesmente. Então, ela tem o direito adicional. Então, isso é outro ponto emblemático. Isso é uma outra construtora, fabricação de cimento, ela tem essa área. Essa área, aqui tem um tanque de 10 mil litros de óleo diesel e aqui dentro tem uma bomba de combustível. O que acontece? O caminhão, aquela betoneira, encosta aqui, aí o abastecedor abastece a betoneira. Aí qual que é o protocolo dessa empresa? O motorista da betoneira, ele sai, ele vai para uma área externa, fora daquele raio de 7,5 metros, e quem faz a operação é só o abastecedor. O abastecedor fica aqui dentro. Então, o motorista tem direito? Não tem direito, ele saiu fora da área de risco. Então, isso é um outro caso. Outro caso interessante.
Se vocês conseguem observar que é isso, isso é uma garagem de um shopping. Aquilo de fundo, são os carros que os profissionais da área VIP, eles fazem a manobra dos veículos e colocam aqui para trás, todo enfileirado, certo? Aí teve um processo trabalhista que o profissional está pedindo periculosidade, porque, claro, além da gente avaliar aquelas condições do tanque de óleo diesel, falando que os veículos têm armazenamento de combustível, gasolina. Tem o direito ou não? Então, eu vou voltar um pouquinho à teoria. Por isso que é importante a teoria. A teoria diz o seguinte: está excluído veículos automotivos. Então, ele não tem direito por esse motivo. Certo? Ah, isso aqui é interessante. Então, isso aqui, durante a semana, o presidente da subseção Santana, ele pega o helicóptero dele e vai até os clientes. Aí ele fala, pô, tá tudo certo com essa situação? Aqui, ó, aqui, tá vendo isso? Isso aqui é um caminhão que está abastecendo a aeronave, certo? Combustível de aviação. Tá certo? Esse profissional tem direito a receber periculosidade? Esse profissional, está muito apagado. Ele normalmente ele recebe periculosidade porque ele é funcionário da BR. Se fosse o comandante aqui da aeronave, teria direito? Teria direito, porque essa bola aqui, esse círculo, não é a área de risco. Assim era só para a aeronave parar, certo? Mas ele tem direito para receber a periculosidade, por causa desse motivo. Outro ponto aqui. Isso aqui é um jato. Os empresários aqui nos acompanhando, para Goiânia, né? Passar final de semana, né? Aí vai com a família de jato. Olha aqui o jato. O comandante ele está posicionado, ele está apontando onde ele faz o abastecimento do jato. Então, em cima disso, ele tem direito do adicional de periculosidade? Porque está ali, tem direito, assim, aqui, ó, a fundamentação, o abastecimento da aeronave anexo 3 da energia. Está escrito isso na legislação. Então, é incontestável isso, certo? Vamos para outro ponto. Questão de exposição a roubos e outras espécies de violência. Isso é outro anexo. A toda a legislação aqui. Vamos ver essa imagem. Essa imagem aqui demonstra o quê? Isso é uma loja, é uma grande loja de fast food. Aqui é um profissional que está cuidando do patrimônio e fazendo a ronda. Ele tem o direito do adicional de periculosidade? Olha aqui, vamos voltar um pouquinho. Olha o nosso tema aqui. Volta aqui. Atividade e operações aqui. A inspeção, os profissionais de segurança pessoal ou patrimonial roubo de outras espécies. Então, ele tem direito ao opcional de periculosidade. Outro ponto. Vamos falar sobre energia elétrica. Energia elétrica é uma coisa bem interessante e só mostrando nessa planilha aqui para você entender. Então, isso é toda a legislação. Aqui, esse gráfico. Aqui é o ponto energizado. Vamos supor que aqui passe 3.800 volts. Então, tem uma tabela aqui para cada a voltagem, você tem um espaçamento. Esse raio aqui muda de acordo com a voltagem. Então, para você estar seguro, você tem que estar nessa área de essa zona leste, zona livre. Tem que estar na zona livre aqui. Ó. Se você estiver nessa zona controlada, zona de risco, você tem direito do adicional. Um protocolo. Aqui. Outra coisa que é muito interessante,
o trabalhador, a ferramenta é a extensão do braço, a extensão do corpo do trabalhador. Então, se ele está com a ferramenta e pegou naquela área lá, tudo adicional. Agora, vamos dar exemplo. Vamos ilustrar isso aí, tudo que eu estou falando. Olha o painel, um painel energizado aqui. Olha a condição desse painel. Isso é um painel de uma empresa de fabricação de elevador. Olha lá a situação. Está tudo energizado, está tudo irregular. Então, o profissional que vai executar qualquer atividade, qualquer operação, manobra aqui nos disjuntores e tal, corre um sério risco de tomar um choque, algo violento e morrer. Caso muito típico é isso aqui. Ó. Nós estamos numa cadeia primária. Tem empresas que hoje automatizam esse sistema, carga a energia, e aí para rearmar o sistema tem que ser manual. Mas hoje algumas estão convertendo isso para justamente não entrar naquela área de risco. Outro foco. Isso aqui acho que ninguém sabe. Ninguém sabe mesmo. Isso é importante. Atividade perigosa em motocicleta. Ah, tem motocicleta? O empresário tem quantos motoboys que fazem entrega com moto? Tem direito à periculosidade? Tem direito, sim ou não? Tem direito. Aqui, ó. Atividade, ó. Utilização de motocicletas ou motoreta no deslocamento do trabalhador em vias públicas são consideradas perigosas. Então, o profissional tem direito de periculosidade. Mas se ele sai da casa dele, vai para o trabalho, ele vem aqui para a Associação Santana, ele sai da casa, tem direito? O deslocamento, ó, de casa, ó. Percurso, ó, não são consideradas perigosas. A utilização de motocicletas, ó, o percurso da residência até o local. Então, não tem direito. Então, motocicleta, ninguém sabe. Isso é uma coisa que é preocupante, tem que estar assim, os empresários têm que estar cientes disso. A questão trabalhista é importante, nesse sentido é importante. Vamos lá. Vamos ilustrar, olha, outro anexo aqui, a parte de radiação ionizante. Ó, radiação ionizante. O que acontece? Isso é uma foto que foi tirada no local, fez teste de tomografia. Tomografia, ó, vendo aqui, tomografia. O profissional técnico está do lado de cá, olhando o monitor, e o paciente está aqui e vai passar o túnel, certo? O que acontece? Muitas vezes o paciente é sedado para fazer esse procedimento. Então, como que a gente vai lidar com essa situação? Todo esse ambiente aqui, ele tem que estar limite de radiação desse equipamento. Esse ambiente ele tem que estar com paredes de chumbo, telaudos para isso. Mas é aqui o vidro. Tem chumbo? Então, ponto. Outro ponto é o seguinte: quando o paciente faz algum procedimento, está anestesiado ou não, lado de dentro, se mexe, quem vai fazer o posicionamento? É o técnico de enfermagem? Então, é importante que o técnico, quando entra aqui, ele tem que estar paramentado com todos os EPIs, a prova de radiação. Ele também tem o direito à periculosidade, conforme a norma. Outro ponto aqui. Esse é um equipamento, é uma outra indústria, que para a esterilização tem equipamento à base de radiação, emissão de radiação para essa produção. Então, em cima disso, se tem qualquer manutenção, tanto elétrica ou qualquer outro equipamento, qualquer outra mudança aqui do processo, o funcionário tem contato com radiação. Então, tem direito de radiação. Agora é o seguinte, vamos abrir espaço para algumas dúvidas, se for pertinente. E aqui é o seguinte: deixa meu contato à disposição do senhor para qualquer dúvida pertinente.
Todo o material está disponibilizado, sim, sem sombra de dúvida, está disponibilizado. Pergunta. Se um funcionário que trabalha tem a sua função, não de periculosidade nem nada, mas o seu empregador fala para ele deslocar de uma filial a outra, de moto, encaixa no anexo de motocicleta? Sim, ele está executando atividade profissional. Ele não está saindo da casa dele para ir embora. Ou Mesmo que não tenha nada a ver com a função que ele exerce. Só pelo deslocamento de uma filial a outra. Normalmente, quem faz isso aí é uma pessoa habilitada. Se não for essa pessoa habilitada, isso aí é vinculado. Certo? Se for um profissional que está constantemente fazendo isso, com certeza ele tem direito. Alguma dúvida, os internautas? Eu tenho uma pergunta referente à periculosidade. Qual é, na verdade, o mecanismo ou o EPI que possa neutralizar uma questão de periculosidade no caso de combustível? Existe algum mecanismo, algum EPI que consiga neutralizar no caso de combustível, ou militar, ou não? A minha sugestão, não tem isso. O que acontece? Você está numa área de risco, tá certo? Então, o que é prudente? É um empresário, um profissional, tem uma pessoa habilitada para fazer um abastecimento, por exemplo. Então, você, em vez de disponibilizar para qualquer pessoa, você deixa um profissional único, você paga um adicional para a pessoa, né, de periculosidade, e ele executa as atividades. Tá. No caso de insalubridade, nós temos aí diversos patamares de insalubridade, né? Então, na verdade, nós temos percentuais específicos. No percentual médio, existe uma possibilidade, sempre a pergunta vai referente à neutralização da insalubridade. Caso específico de casa de repouso, tá? No caso de cuidador de idoso, existe muito comparativo na questão de que casa de repouso se equipararia a um hospital, a uma clínica médica, etc. No caso de clínica, casa de repouso, auxiliar não, cuidador de idoso, consegue-se neutralizar a questão da insalubridade ou não? Primeiramente, cuidador de idoso não faz está fazendo nenhuma aplicação medicamentosa. Então, ele não tem direito, não tem contato nenhum. Tá certo? Todos os procedimentos com o idoso é feito com luvas, mas, a princípio, na nossa legislação, a insalubridade é a aplicação de injetáveis, mas não é o caso do exemplo que você citou. Porque eu sei. Uma pergunta. Motorista de transportadora carregue líquido inflamável. Existe periculosidade? Como está calculado? Não, sem dúvida, sem dúvida. O abastecimento de tudo que é armazenamento de líquidos inflamáveis está na nossa legislação, tanto o motorista quanto o ajudante tem direito à periculosidade. Como que é calculado? Calculado é 30% sobre o salário bruto do profissional. Especificando complementando essa pergunta, que é muito pertinente, na questão de quantidade de combustível por caminhão. Existe uma quantidade mínima por caminhão que gere essa obrigação do pagamento da periculosidade ou é esporádico? Via de regra, os caminhões de transporte de combustível transportam um galão de 20 litros. São sempre aqueles contêineres de 5 a 10 mil litros. Então, mas tem tabelas na própria norma que diz a capacidade, você pode ter de armazenamento, tá? Mas, via de regra, para esse exemplo, não. Sim, mas agora nós temos um internauta aqui que ele jogou uma pergunta referente à questão da quantidade do tanque de combustível do próprio caminhão. Ou seja, na questão, vou dar um exemplo do VUC. Tá? Um VUC ele não transporta produto inflamável, ele transporta qualquer outro produto alimentar, por exemplo. Existe uma quantidade mínima de tanque de combustível do caminhão, aquele que vai circular o caminhão, para que seja configurada a periculosidade ou não. Por exemplo, 100 litros, 200 litros de combustível para rodar o caminhão. A própria legislação diz o armazenamento e transporte de combustíveis inflamáveis está sujeito ao adicional. Mas aí existe uma quantidade mínima. Tem tabelas com valores, você pode transportar, mas voltando um pouco da legislação,
o contato com esse volume total direito ao adicional de periculosidade. Referente a espaço que tenha também um tanque de 1.000 litros para abastecer os caminhões, por exemplo, de uma transportadora. Todo aquele que abastece tem também direito à periculosidade ou não? Não, todo abastecedor tem direito à periculosidade. Tá? O que eu falei lá atrás, em um exemplo, é o seguinte: se o motorista não é um abastecedor, ele se afasta dessa área de risco, se afasta e ele não tem direito, mas tem que ter esse protocolo formalizado, ele tem que estar ciente disso, não adianta simplesmente falar para ele, ó, fica lá, mas ele tem que estar tudo documentado, ou seja, está orientado, treinado para não bater no local de risco. E o distanciamento desse tanque que está numa transportadora para outra localização que tenha, por exemplo, uma área de produção. Existe um distanciamento mínimo ou... Veja bem. Normalmente, qualquer abastecimento em tanque, qualquer caminhão, é feito a uma certa distância numa linha de produção, não vai estar próximo, entendeu? Então, mas se for o caso, os profissionais que estão ao redor, uma área de 7,5 metros. 7,5 metros. Ok. Dessa área da fora 7,5 metros, não temos a obrigatoriedade. Por isso que um dos slides que eu apresentei, eu coloquei da bomba de abastecimento até o profissional numa área de loja de conveniência. Entendeu? Aquela distância estava na área de risco, ela teria direito. Perfeito. Mestre. Peraí, tem mais uma aqui. Combustível. Existe o tanque. Tanque vazio. Existe gás. O indivíduo que limpa o tanque, que não tem contato com o combustível, mas sim com o gás que está dentro do tanque, recebe periculosidade. Recebe periculosidade. Tem caso não por contato do combustível. Desgaseificação. Recebe periculosidade. O que acontece? Tem empresas que estão nos 3 slides, tanques estão fora da edificação. Aí o que vai fazer com o tanque que está dentro? Ou se for por baixo de um gerador? A pessoa desgasifica, põe terra lá dentro, né? Então você fica inerte. Então aí não tem contato, está provando que está inerte. Todos esses procedimentos de mudança é muito importante, está tudo documentado, porque fica verbal, né? Então, tem que estar documentado. Empresas que fazem esse procedimento para que não haja derrapos, né? Foi o seu caso, profissional. Que aí pode correr o risco de explosão, né? Sim, tem que estar com terra, por exemplo, você desgasifica. O risco de desmoronamento, com dano. O pessoal trabalha no metrô, desmoronamento. Isso encaixaria no risco de desmoronamento. Tem fusão, o pessoal trabalha na fusão, sabe? Que pode acontecer o desmoronamento. A abertura do metrô. Encaixaria em quê? Então, aí tem que avaliar para cada função o ambiente de trabalho dele. Se tinha contato com inflamável, se tinha contato com eletricidade. Mas o caso aí foi imperícia lá, foi questão de falta de projeto, de estrutural, né? Então, o que aconteceu tudo aqui. Perfeito. Doutor Alessandro Barbagallo, engenheiro de segurança do trabalho. Doutor, muito obrigado por aceitar essa palestra. Parabéns por essa belíssima palestra. Foi de grande valia. Uma boa noite, obrigado a todos. E, doutor, solicitamos a presença para receber a nossa aula de agradecimento. Obrigado pelo convite, eu fico à disposição. Aí, todo esse material vai ser disponibilizado a todos os internautas, aos presentes aqui. E o meu contato está no slide, fico à disposição. Tudo está. Muito obrigado. Tira uma foto. Tira uma foto.
Essa. Obrigado. A Comissão de Direito Empresarial agradece a todos que participaram dessa live, dessa palestra maravilhosa com o Dr. Alexandre Maragall. Contamos sempre com a presença de todos. Obrigado aos membros, obrigado a todos que assistiram e fiquem atentos às nossas próximas palestras, participem, porque a advocacia é assim, a advocacia tem que trabalhar unida, porque só assim demonstrará a força ao qual ela veio para fazer. Ok? Grato a todos. Subseção AB de Santana agradece. Uma boa noite a todos. Abençoe o AB de Santana. É isso aí. Obrigado.